O vídeo de hoje, pessoal, é para falar um bocadinho sobre o berço da humanidade, que é o continente africano. Eu sei que muitos de nós, jovens, já andamos entristecidos, muitos já ficaram malucos, outros andam enfurecidos. Como diziam os mais velhos, menino não fala política. Às vezes, esse tipo de ignorância parece ser salutar para a nossa vida. Por quê? Porque com a vasta gama de conhecimento que todos nós estamos a ter, muitos por viagens, outros por pesquisas, outros a partir do meio da internet, tem absorvido cada vez mais conhecimento sobre muitos acontecimentos que têm havido no nosso continente e no mundo. O vídeo de hoje eu quero deixar porque criou mais um impacto daquilo que eu já sei que é uma pura realidade, que a África continua a ser escravizada até os dias de hoje. Por isso é que nós temos que ter a nossa mente sempre aberta, porque quando a mente não pensa, o corpo é que paga. E os nossos governantes muitas das vezes não pensam, por isso é que a população tem pagado crua e amargamente. Porque é impossível um continente tão rico, o mais rico do mundo, que é a África, porque não existe nenhum outro continente mais rico que a África. Podem haver outros, mas o continente mais rico que a África não existe. Podem criar outros argumentos, podem falar, podem inventar outras histórias, mas para mim, isso não é uma opinião generalizada, não. Essa é minha opinião. Eu sou dessa opinião, que para mim não existe continente mais rico que a África. Yeah? Então, eu vou deixar esse vídeo para vocês verem, ouvirem, tirarem as vossas conclusões, porque é triste. É triste como é possível a África ser o continente mais rico e o berço da humanidade, mas a Europa continua até os dias de hoje a sugar milhões e milhões e milhões do continente africano. E os próprios governantes quase que não fazem nada porque estão amarrados até o pescoço. Vejam esse vídeo e vocês vão saber os verdadeiros motivos do porquê ainda existe tanta desgraça financeira no nosso país ou no nosso continente. Esta é a Europa no ano de 1944. O continente havia enfrentado desafios intensos nas últimas décadas, mas apesar de toda a destruição e dos ditadores famintos por poder que o devastaram, conseguiu se recuperar. Uma das razões para essa resiliência foi o colonialismo. Ah, sim, aqueles eram os bons e velhos tempos, quando tudo de que um colonizador europeu precisava era de uma bandeira e da audácia de reivindicar terras para si. Nenhum outro continente na Terra despertava mais ganância e desejo do que a África. Borracha, chá, madeira, cacau, marfim, ouro, diamantes. Esses eram apenas alguns dos recursos mais cobiçados da região. No final do século XIX, a disputa por essas riquezas era intensa. Grã-Bretanha, França, Portugal, Espanha, Alemanha, Bélgica. Todas essas potências ansiavam por um pedaço da ação. A competição era tamanha que, se ninguém tomasse uma atitude, uma guerra total pelo controle da África seria inevitável. Então, o que fizeram? Em 1884, os colonizadores europeus organizaram a famosa Conferência de Berlim. Sentaram-se ao redor de uma mesa para dividir o continente africano entre si. Dessa forma, todos poderiam garantir sua parcela justa da riqueza africana. Todos, exceto os verdadeiros donos da terra, os africanos. Mas para os colonizadores, isso pouco importava. Por um tempo, esse sistema funcionou perfeitamente. Mesmo após a Primeira Guerra Mundial, os europeus continuaram explorando os recursos africanos para reparar os danos causados pelo conflito. Contudo, então veio a Segunda Guerra Mundial, e tudo mudou. A guerra trouxe novas necessidades para os colonizadores. Já acostumados a explorar a África para suprir suas demandas, decidiram ir além. Quando precisaram de mais soldados e trabalhadores para as campanhas de guerra, pensaram: já estamos levando os recursos da África, por que não levar também o povo?
Assim, forçaram centenas de milhares de africanos, desde a Argélia até a África do Sul, a se alistarem em seus exércitos e servirem em suas campanhas. Esse foi o limite. Não bastava esgotar os recursos naturais da África, agora estavam arrancando também seu povo. Para os africanos, a questão de quem sairia vitorioso da Segunda Guerra Mundial pouco importava. Já era demais. Era chegada a hora de retomarem o que era deles por direito. No ano de 1945, enquanto os colonizadores europeus calculavam o custo da reconstrução de suas cidades devastadas, medindo-o em diamantes, ouro, cacau e borracha, a África estava pronta para mudar o rumo de sua história. Com os pés no chão, um a um, os países africanos começaram a negociar ou travar guerras com os colonizadores em busca de independência. Como a Europa estava se recuperando dos enormes prejuízos causados pela Segunda Guerra Mundial, os países africanos tiveram a vantagem. Um por um, as maiores fontes de diamantes, ouro, madeira, chá, marfim e outros recursos preciosos que os colonizadores tanto amavam foram sendo arrancadas do controle europeu. Foi um verdadeiro pesadelo para eles. Antes, os europeus simplesmente iam até esses países, exploravam os recursos e pagavam para trabalhadores locais apenas o suficiente para que a prática não fosse considerada escravidão. Mas, com a independência, os novos países africanos exigiam que esses recursos fossem comprados. Agora, esperavam que o dinheiro fosse usado para construir hospitais, escolas, estradas e cidades. Para os colonizadores, isso era inaceitável. Quem esses selvagens pensam que somos? Papai Noel? Pensavam. Era necessário criar um plano, uma maneira de continuar explorando a África, mas sob a aparência de liberdade. E qual seria a melhor estratégia? Dívidas. Montanhas e montanhas de dívidas. A África pode ter muitos recursos, mas sem dinheiro para adquirir máquinas e construir infraestrutura, esses recursos permanecem inexplorados. Ouro no solo não paga hospitais ou rodovias. Então, os países africanos recém-independentes precisariam de ajuda. Foi aí que surgiu a ideia: criar organizações como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial. Com nomes inocentes, essas instituições ofereceriam empréstimos para que os países africanos pudessem finalmente explorar suas riquezas. À primeira vista, parecia um grande favor. No entanto, no contrato, o famoso letras miúdas, ficava claro que esses empréstimos dariam à Europa controle total sobre o dinheiro gerado. Os termos de pagamento seriam tão rigorosos que os países africanos jamais conseguiriam quitar suas dívidas completamente. Todo o dinheiro gerado voltaria para os credores, impedindo que fosse reinvestido nos próprios países. Assim, a África continuaria, na prática, subjugada. Porém, desta vez, com a ilusão de liberdade. Era o plano perfeito. E como ninguém lê as letras miúdas, a estratégia seguiu funcionando. Esse sistema é parte da razão pela qual a África é pobre até hoje. Apesar de sua enorme riqueza natural, a exploração e as dívidas perpetuam a pobreza. Tomemos como exemplo a República Democrática do Congo. Em 2023, o país produziu mais de 70% do cobalto mundial, mineral essencial para smartphones, computadores e carros elétricos. A África é também o lar de 1/3 das reservas minerais críticas do planeta, incluindo cobre, lítio, níquel e platina. Além disso, 65% das terras agrícolas férteis do mundo estão no continente, tornando-o vital para a segurança alimentar global. Todos os anos, a produção e venda desses recursos geram bilhões de dólares. Em 2019, somente os recursos minerais africanos renderam 46 bilhões de dólares. Isso sem contar outras riquezas, como as colheitas, a pesca ou a madeira. No entanto, apesar de tudo isso, a África ainda é vista como o continente mais pobre da Terra. Quase todas as pessoas na África vivem abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo com menos de $1,25 por dia. Por que isso acontece?